Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bicho Gente Podcast. Hoje a gente vai discutir um tema super gostoso. Vamos falar do lazer para a família multiespécie. Lugares aonde você e seu pet podem frequentar, aqui em Curitiba. Isso vale para os curitibanos e vale para todos aqueles que visitam Curitiba, e podem se localizar muito bem com o seu pet. E para isso vamos falar sobre o Guia Pet Friendly de Curitiba. Quem está aqui conosco é Paula Gambetta. Muito Olá. Obrigada por estar aqui conosco, Eu que agradeço, Paula. Obrigada pelo convite, meninas. Muito bom. Eu sou Irene Prestes, psicóloga, psicanalista, e comigo aqui da família multiespécie, Josi Caran, sou adestradora comportamentalista. Muito bem. Então vamos lá, a roda de hoje. Paula, começamos com a questão assim, o que é que te fez, organizar um guia específico para tutores e pets, Que ideia foi essa? Pois é, a gente tem que voltar alguns anos atrás, tá? 15 anos atrás, quando eu peguei minha primeira cachorra, tá? E há 15 anos, nessa questão de cachorro, tudo era mato, tá? Depois que veio essa onda de cachorro, moda de cachorro, mas há 15 anos atrás, não tinha nada. Quando eu peguei minha cachorra, eu fiquei deslumbrada por ela, eu fiquei apaixonada, eu fiquei encantada, eu fiquei obcecada por ela, essa é a verdade. E imagina, eu saía, eu ficava o dia inteiro fora, e daí às vezes à noite a gente queria emendar, fazer alguma coisa, final de semana, sair, e eu me sentia péssima de sair, eu me divertia sabendo que ela estava trancada em casa. Então eu falei, não, isso não tá certo, né? Vamos trazer essa menininha aqui para os nossos rolês junto, né? E foi quando eu peguei, o nome dela é Tequila, quando eu peguei a Tequila, eu falei, Tequila, bora com a gente passear, né? Só que daí a gente se deparou com um fator tô falando de 15 anos atrás, que lugar, pet friendly era uma palavra que ninguém nem sabia o que era, né? Então era aquela coisa de colocar o cachorro embaixo do braço e falar, eu posso sentar aqui com o meu cachorro para tomar uma água? Eu posso sentar aqui com o meu cachorro para comer alguma coisa? E assim a gente foi descobrindo lugares que eu poderia ir com ela e aqueles lugares que eu ainda não poderia ir com ela. E eu fui divulgando isso, né? Eu fui mostrando, eu tô aqui não sei onde com a minha cachorra, eu tô aqui não sei onde com a minha cachorra. E aquilo começou a despertar o interesse de muitas pessoas que tinham a mesma vontade que eu tinha de carregar minha cachorra para todos os lugares, só que não sabiam como, não tinham experiência, tinham muito medo de levar um não na cara. Tem muita gente que não queria passar por esse constrangimento. E assim eu fui divulgando até crescer. Até nasceu o Guia Pet Friendly. Exatamente. Tá. E o guia nasce formalmente quando? Quando que ele foi batizado aí? Olha, há 15 anos eu tenho postado na minha página, né? Então eu comecei a ser já uma referência já na minha página pessoal. Isso nem existia Instagram ainda, a gente está falando só do Facebook. Tá certo! E tanto é que acho que a primeira foto do meu Instagram é uma foto da Tequila no parque com um show atrás dela. E daí, aos poucos, eu fui destacando uma coisa da outra, né? E acho que, Irene, eu sou péssima de data, mas acho que a gente está falando de mais ou menos uns 8 anos, quando eu criei eu formalizei um Instagram com o nome Guia Pet Friendly Curitiba, né? Que daí tudo que era de passeio relacionado a este mundo de cachorro, com os meus cachorros particularmente, eu colocava tudo no Guia Pet Friendly Curitiba. Mais ou menos uns 10 anos, por aí. 7, 8 anos por aí. E daí foi quando eu montei um Instagram exclusivamente para isso. Okay. E no quanto é pioneira a tua ideia de formalizar isso e trazer espaços que sejam espaços acolhedores, para a família multiespécie, para os tutores e os seus pets, né? Pois é, porque assim, quando eu comecei daí, a realmente alimentar um Instagram exclusivamente sobre isso, que daí as pessoas começaram a me seguir e eu fui reparando o quanto elas precisavam realmente de um apoio para isso. Porque às vezes você quer sair, mas quer sair para onde? E como eu era muito rolezeira, né? Então todos os dias eu passeava horas e horas e horas com os meus cachorros. Então a gente já vai, quando a gente anda muito a pé, a gente repara mais nos lugares. E daí a gente sabe onde tem uma mesinha que talvez eles aceitem, ou aquele outro barzinho que já te conhece e vai aceitar os teus cães. E assim as pessoas já sabiam
as pessoas que queriam sair de casa falavam, ai, Paulo, que bom, porque eu queria sair, eu não sei aonde. Só que eu não sei aonde ir com o meu cachorro. Então, eu vou para aquele lugar que você disse que ali eu vou ser bem tratada, eu vou ser aceita, eu não vou receber um não na cara, né? Que é isso que as pessoas mais tinham medo na época. Com certeza, com certeza. E começou alguma questão também de você ajudar os próprios lugares a receberem esses pets? Por exemplo, lugares que queriam ser pet friendly, mas não sabiam também como. E pediram a tua ajuda. Sim, então a gente até faz tem um braço, digamos assim, que é a consultoria, né, pet friendly de lugares que realmente querem se tornar diferenciais nesse assunto, né? Então, porque tem muita questão. O que é ser pet friendly? Esses critérios, quais são, né? Isso. Então, assim, tem muita questão de... eu apenas aceito, né? E só que esse nível do apenas aceito, ele pode ir escalando, né? Escalando para... Eu ofereço uma água, ou só um potinho de água no canto, ou vem uma água fresca. Já vem um biscoitinho? Não vem. A pessoa que te atende olha para o teu cachorro ou não olha, sabe? Porque a gente meio que é mãe de pet. E aquele lugar que a gente vê que já chega a falar, ai, teu cachorro morde, é um tratamento. Aquele outro lugar que chega, ai, que bonitinho, não sei o que lá, já é outro lugar. A gente se sente muito mais confortável de estar ali com os cães. Então, por isso que eu falo dessa escala, do apenas aceitar que você fique ali com os teus cães e, de repente, tratarem os cachorros que estão lá de uma forma mais especial, que daí ganha o nosso coração, né? Não tem como. E também tem aqueles lugares que, por exemplo, são pet friendly, mas chega na hora um cachorrinho de porte grande, mas daí o de porte grande não... Então daí já tá nessa escala, né? Da escala do é. eu aceito determinados tipos de cães ou determinados tamanhos. E isso a gente vai expondo. Eu exponho não de uma maneira até negativa, né? Porque às vezes eu crio umas polêmicas lá, né? Mas que nem uma vez eu fui num shopping que tinha uma fita métrica. Eu já vi. O porte do... do tipo assim, ó, aqui tá uma fita métrica. Teu cachorro pode estar até aqui. Se ele for desse tamanho. Aí eu olhei e falei, gente, que constrangedor, né? Porque se a gente chega aqui, aí eu até fui passando... Eu fui passando os meus cachorros, falei, os meus cachorros passam, mas 5 centímetros a mais eles não viriam. Então, existem aquelas coisas. Eu tô dizendo que não é para ser assim? Não, eu só estou mostrando que como ali cachorros grandes não entrariam. Né? Então, mas esses critérios são critérios estabelecidos pelos lugares. Pelos ambientes, eles é que definem quais são as características pet friendly. Exato. Funciona. Então, assim, aí tem aquele pet friendly de verdade que a gente fala, né? Que é aceitar todos os tamanhos, todos os portes. Porque tem lugares que eu aceito um cachorro de 1,5 kg no colo, né? Isso é uma coisa. Ou eu aceito você, Paulo, com teus 4 cachorros, que eu comecei falando que eu tinha uma cachorra, agora eu já estou no 4º cachorro, espero que pare por aí. E de repente fala assim, não, eu aceito os teus 4 cachorros de porte médio, né? Então, já é outro tipo de tratamento. Né? Então, eu sou a favor da liberdade, cada um faz o que bem entende do seu próprio estabelecimento, só que eu também tenho a liberdade de falar, você eu frequento, você eu não frequento, e divulgar isso para as pessoas julgarem o que elas devem, aonde elas querem ir e aonde elas não querem ir. Tá? Sim, ou até para não terem surpresas, né? Porque se você tem 4 cães, chega num espaço, cada um numa altura, 2 vão entrar e 2 não, como é que você faz, né? Pois então tem muito isso, né? Então, principalmente hotéis, né? Que agora eu nem divulgo mais hotéis, assim, porque eu acho meio complicado, porque os critérios dos hotéis, por exemplo, é um cachorro de até X quilos, às vezes eles não podem frequentar áreas comuns, ou tem que ser no colo, etc, etc. Daí eu olho e falo, se nem para mim serve, eu não vou divulgar isso. Né? Porque eu não tenho como pegar meus 4 cachorros. Pois né? Então, já são lugares que eu sequer divulgo, porque eu acho que tá errado. Não, mas porque se nem para mim se encaixa, eu não vou divulgar isso. Né? Então, isso que eu falo. Tem os níveis de pet friendly que vão subindo e vão aceitando os cachorros, quanto mais questão de quantidade, questão de porte, questão de várias coisas aí. Tá? Então, no teu guia, nós vamos ter espaços de alimentação, restaurantes, cafés, lanchonetes, espaços
parques, exposições, shoppings, como os lugares que a gente encontra. Eu até coloco aqueles lugares que eram mais polêmicos, digamos assim, que era envolver cães mais alimentos e bebidas, né? Que é onde as pessoas mais tinham dúvida. Então, por isso que a gente acabou focando bastante em bares, restaurantes, cafés, etc., que eram locais que eram proibidos cachorros antigamente. Hoje em dia, a vigilância sanitária deu uma flexibilizada, então está tudo certo. Então, aquela questão do não aceito o cachorro por causa da vigilância sanitária já não cola mais, tá? Então, estabelecimentos, sinto dizer que essa desculpa não cola mais e simplesmente digam, não aceitamos, né? Mas, então, por isso que a gente focava muito nisso, eu focava muito nisso. Porque é muito mais fácil entrar no meu dia a dia, por exemplo. Eu estou muito com eles, né, com os meus cães. Eu preciso parar numa papelaria. É muito mais fácil que uma papelaria aceite os meus cachorros do que, de repente, um restaurante aceite os meus cachorros, né? Então, por isso que a gente acabou focando nesses lugares que antigamente eram proibidos, né? Ou as pessoas tinham dúvidas de onde podiam ir e onde não podiam. Né? Mas a gente foca nisso, mas tem várias coisas lá também. Isso, vocês, o antigamente, vão tomar uma medida de 15 anos no máximo. O 15 anos que eu sei, atrás. Né? Então, mais do que 15 anos, talvez até fosse muito pior do que 15 anos. E 15 anos eu já comecei a ver os lugares que aceitavam, né? Mas vamos colocar mais ou menos aí uns 10 anos que a moda pet, a moda de cachorro começou a aparecer. Então, a gente começou a ver cachorro em propaganda de TV, né? Então, tudo que... Podem reparar, gente, tudo quanto é propaganda tem um cachorrinho. Até o Quindinho, meu cachorrinho, participou de uma propaganda. Uma propaganda de eletrodomésticos. Então, tava lá as pessoas usando os eletrodomésticos e o meu cachorro junto. Então, todas as propagandas, elas davam um jeito de colocar um cachorro. Por quê? Porque eles notaram que tinha um nicho muito pouco utilizado de pessoas com muito dinheiro querendo gastar o seu rico dinheirinho, só que só gastariam o rico dinheirinho se tivesse o cachorro do lado. E daí muitos lugares começaram, opa, olha esse filé. Vários ramos. Né? Então olha esse filé aqui da população que ninguém está explorando muito. Né? As marcas de luxo hoje em dia, você viu que as marcas de luxo estão fazendo produtos para pets para abarcar para trazer público. Esse cliente. Exato. Então, o que aconteceu? Existia muita gente como eu, né? Eu não sei como vocês, mas eu falo de mim, que às vezes chegava até em pet shop, assim, falei, eu quero gastar. Eu quero gastar porque era uma forma de eu agradar os meus cachorros, colocando coisinhas bonitinhas neles. E nem em pet shop tinha coisa. Era aquelas coleirinhas bem vagabundinha. Era tudo bem o básico, assim. Depois veio uma marca que, de repente, falou assim, olha só, a gente pode explorar muito o mercado pet. E daí todo mundo começou a se ligar nisso, né? Então, começou daí a moda pet. E a moda pet pegou os holofotes e, colocou exatamente nesse público que tem o cachorro como um cachorrinho de companhia que quer levar para cima e para baixo. E daí eles estão fazendo a festa com a gente. E eu fico super feliz. Com certeza. Use-me e abuse-me, digamos assim. E Curitiba, como é que se coloca nesse tempo, né, 10, 15 anos, ou nesse tempo que você está mais focada? Como que você vê Curitiba nessa relação com os espaços pet-friendly? Como que ela se transformou? Como que a cidade tem acolhido, né, a família multiespécie no lazer, né, nessa convivência? Como que a gente pode pensar isso? Olha, eu não posso dizer de todas as capitais, tá? Até porque para a capital mesmo, com os meus cachorros, eu acho que eu não visitei nenhuma. Eu vou mais para o interior porque eu gosto de mato. Tá. Mas vendo Curitiba e comparando com o que eu recebo de relatos, né, de outras capitais, até porque o trabalho que eu faço, né, tipo esse guia Pet Friendly Curitiba, muitas outras pessoas resolveram fazer nas respectivas cidades. Então, a gente até tem um grupo e muita gente fala, na minha cidade é difícil. Tem até um Pet Friendly de Portugal e ela fala, nossa, em Portugal é terrível, né? Então, eu olho e falo assim, gente, Curitiba não é tão ruim, não é tão difícil sair com os cachorros. Eu não sei se é porque existe a questão de ter muitos parques na cidade. Então, aonde eu comecei a levar a minha cachorra, né, quando eu peguei ela, foram nos bares em volta do parcão, né, ali atrás do museu do Olho. Museu do Olho.
ali onde se concentram, um dos lugares que se concentra os donos de cachorro, os barzinhos ali em volta, eles estavam muito mais propensos a receber pessoas com cachorro, porque imagina o quanto de fluxo de pessoas com cachorro passava por ali. Então, ali foi quando eles começaram a entender. Foi ali o primeiro lugar, inclusive, que eu peguei o cardápio. Eu ainda não levava tequila para todos os lugares comigo, mas eu peguei o cardápio. O último item tinha biscroque. Ai, que legal. Biscroque X. Aí eu olhei e falei, biscroque? Perguntei para a dona dela, aqui a gente aceita cachorro. Eu falei, mas aqui vai ser o primeiro lugar que eu vou trazer minha cachorra, né? Então, como Curitiba tem vários bolsões de parques e praças, talvez as pessoas aqui de Curitiba, é tudo vozes da minha cabeça, tá, Irene? Mas são coisas que às vezes eu penso e realmente fazem sentido. Como tem muita área verde, as calçadas têm muita grama. Eu sempre falo que Curitiba parece um jardim aberto, porque eu realmente acho muito bonita essa cidade. Então, as pessoas acabam saindo mais com os cachorros. Tem lugares para isso. E os estabelecimentos comerciais em volta de todos esses lugares, eu acredito que foram, sim, os primeiros a falar, opa, aqui você é bem-vindo, né? E isso faz com que Curitiba, por ter muitos lugares assim, ela seja, sim, uma cidade, eu considero muito receptiva. Eu também considero muito pet friendly. Josi, a tua opinião como adestradora aí, que você trabalha bastante com isso, como é que é? Em outras cidades, assim, eu percebo que Curitiba realmente é muito aberta, né? Eu acho. E até os lugares que não eram, que eu já sabia que não eram pet friendly, eles estão se tornando, eles estão se adaptando. Então, eu vejo que antigamente a gente pedia, por favor, pelo amor de Deus, posso ficar aqui rapidinho só para poder... Hoje é ao contrário, eles querem mostrar que eles são pet friendly porque eles estão vendo a tendência, né? A tendência dos pets. Se a gente pensar num público, eu não tenho números aqui, mas a gente vê que é muito quem sai com os pets. É uma família ou é um casal com um cachorro. E são pessoas que realmente elas querem gastar. Exato. Elas querem sair e querem carregar o cachorro junto, porque o cachorro faz parte da família. Então, os lugares, eles começaram a perceber isso. Que se eles aceitassem um cachorro, eles estariam... receber a família inteira. A família toda estaria ali. A família toda estaria ali e bom para ambas as partes. O lugar que está ganhando dinheiro e a gente que está se divertindo ali com o seu pet junto. E existe algum trabalho também que você faça que conscientize os próprios tutores, né? Também, vamos supor, eu tenho meu cãozinho reativo aqui, mas eu quero passear com eles pelas cafeterias, né? Agora você pegou o calcanhar de Aquiles de todo mundo aí, José. Essa é uma questão muito complicada. Por quê? Eu sempre falo que a gente sempre pede para mais lugares que sejam pet friendly, que aceitem os cães, etc, etc, etc. Só que daí os lugares, na melhor das boas vontades, falam, tá bom, a gente vai aceitar. Só que tem uma parcela de gente muito sem noção, que leva o cachorro e o cachorro não sabe se comportar. Esse, às vezes, pode ser o menor dos problemas, tá? Mas o que eu recebo de relatos dos próprios lugares, falo, eu comecei a aceitar, mas daí o dono chega aqui, eles dão um prato do restaurante para o cachorro lamber, começam a pegar a comida no garfo e dar para os cachorros. Se comportam como se fosse a casa deles. Meu Deus. E até eu estava conversando esses tempos com o meu irmão, que ele tem apartamentos para alugar pelo Airbnb. E eu falei, vamos liberar para cachorro? Dele, vamos. Aí ele já veio dele, Paulo, teve um cachorro que não é para deixar o cachorro sozinho. Essa é uma questão que eu bato sempre. E o cachorro destruiu o apartamento. Porque as pessoas resolveram burlar a regra, falaram, vou deixar o cachorro sozinho, o cachorro num ambiente diferente, você é adestradora, você sabe muito bem como é que funciona. O cachorro entrou em pânico e começou a arranhar tudo e destruir tudo. Então, assim, para mim, o maior problema que tem hoje em dia, um dos maiores empecilhos para que os lugares aceitem cada vez mais, são os próprios tutores sem noção. Então, é aquela fatia de gente que queima a cara. O resto que está tentando se comportar por esse tipo de atitude quando está no local. Então, sim, na minha página, inclusive, não sei se vocês já viram, mas vez ou outra, final de semana, eu sento que lá vem história, que eu falo, senta que lá vem história, e vamos conversar e puxar a orelha dessa galera, que na nossa casa, o cachorro pode subir em sofá, pode subir em cama, pode lamber o prato, porque você faz na tua casa o que você bem entender com o seu cachorro. É a sua casa e o seu cachorro.
fora da sua casa, você tem que respeitar regras, bom senso, limites, entendeu? Esses são espaços públicos. Você não pode, só porque eu tô pagando. Eu tenho pavor desse povo que fala assim, porque eu tô pagando, meu cachorro vai subir na mesa e vai lamber o prato do restaurante. Poxa, gente, então isso é completamente sem noção. E para mim, esse é um dos maiores entraves para que os lugares realmente aceitem de coração, sabe? Que legal, então, que você fala isso mesmo dos espaços, o espaço da sua casa e os espaços públicos. Exato. Né? E você vê que eu nem estava pensando dicas? Nisso, você acredita? Não, para onde é que estava indo o seu pensamento? Eu estava pensando que eles tinham algum tipo de restrição por chegar algum cachorro e ser reativo com outras pessoas, ser reativo, começar a latir demais. Mas é que cachorro que late é uma das coisas, mas cachorro só late, né? Ele vai ter que latir. Ah, não, mas como cachorro é que late demais é complicado. Né? Mas tem cachorrinho que exagera. Que late demais. Latir é normal, mas cachorro latir o tempo todo não, né? Tá. Mas é que assim, tanto aquele cachorro que tá subindo na mesa e lambendo o prato, como eu disse, aquele cachorro que tá destruindo o apartamento do Airbnb ou do próprio hotel, ou aquele cachorro que late sem parar e avança nos garçons, todos eles têm o mesmo problema, o dono, tá? Então, o meu último cachorrinho, Quindim, ele é bem sem noçãozinho, e eu comecei, como eu já fazia tudo isso, eu falei, Quindim, você vai ter que entrar na onda de passear com a gente. E ele ficava hiperexcitado, latindo sem parar, meio surtandinho, e eu reparei que eu tive que retroceder alguns passos para que eu começasse a introduzir com mais calma isso para ele, para que ele começasse a normalizar aquela situação. Então, assim, os cachorros que latem, existe um dia a dia que a gente pode fazer de treinamento para que o cachorro possa acompanhar, tá? Mas, sim, tem cachorro que late, só que late em excesso. E latir em excesso está incomodando o vizinho, tá? Então, você tem que pensar na área comum. A área comum eu tenho que dividir, o meu direito acaba quando começa o direito do outro, é isso, né? Então, se o meu cachorro está atrapalhando de alguma forma, então é responsabilidade minha, tá? Se o cachorro está latindo demais, e eu já estive em lugares assim, que eu sentei, tinha cachorro do lado, e o cachorro latia tanto que eu não conseguia escutar o meu marido na minha frente, né? Então, você entende que aquele cachorro está passando dos limites do latido, né? E daí, sim, é uma questão a ser resolvida do tutor e o cachorro, tá? E daí o estabelecimento pode intervir ou não, né? Daí é uma questão deles para ver quem eles vão defender. Tá, isso também é algo que o estabelecimento define, também não existe, essas normas são as regras muito deles, Então, cada estabelecimento estabelece. Então tem as regras da vigilância sanitária que todos têm que obedecer. Nós estamos falando de alimentos e bebidas, tá? Tá. Então, todos os estabelecimentos têm que obedecer determinadas regras para a vigilância sanitária. Então, aonde está, se não me engano, é onde está produzindo ou manipulando alimento, o cachorro não pode ficar, né, por questões óbvias, né, a questão de higiene, tudo isso. Então, é exatamente por isso até que os lugares, eles geralmente destacam uma varanda ou algum salão onde não tem alimento para o cachorro ficar. É mais para obedecer às regras da vigilância. Tirando as regras da vigilância, ok, está tudo certo com você, então agora sou eu que defino as próximas regras, entendeu? Então, cada lugar define até aonde é o limite dele ou onde não é, tá? Então, eu já tive em lugares que... onde que era? Era numa padaria. O meu cachorro estava parado na frente da padaria e eu fui comprar pão. E daí parece que uma pessoa que estava na fila, que eu não ouvi, né? Mas daí ela falou com a caixa, ela foi reclamar dos cachorros para a caixa. E a caixa, eu ia comprar pão todo santo dia. E daí ela, neste momento, quando a pessoa foi reclamar do meu cachorro para a moça que estava no caixa, ela me defendeu. Ela falou assim, senhora, esses cachorros vêm todos os dias. Tipo, eles não estão te incomodando, faz favor, né? Então, eu agradeci depois, né? Mas aquele estabelecimento falou assim, não, esse cachorro, a pessoa está reclamando sem nenhum tipo de propósito. Então, eu não vou defender essa pessoa que o cachorro não está fazendo nada contra ela, né? Então, isso que eu falo, cada lugar daí, a partir do momento que cria as próprias regras, ele vai cuidar, vai seguir, vai procurar manter essas regras, né? Então assim, por exemplo, a dica para o tutor, quais são as dicas para o tutor aí? Não seja sem noção.
Mas assim, por exemplo, os lugares que falam, esta área é pet friendly, né? Tem muito. Aqui você pode ficar à vontade com o seu cachorro. Então, nesse lugar, ninguém pode reclamar, né? Mas também não dá para ficar tão à vontade assim também, né? Não, exatamente. Mas assim, por exemplo, se antigamente você sentava e tinha uma pessoa do teu lado que não gostava de cachorro, a pessoa se sentia na liberdade de reclamar que o cachorro estava presente, etc. Então, por isso que muitos lugares destacam uma área pet friendly. Por quê? Porque se você está ali, o teu cachorro é bem-vindo ali. Se alguém reclamar do seu cachorro naquele ambiente... Ele que não é bem-vindo. Ele que não é bem-vindo. Então, ele não está com a razão. Por isso que eu falo, defina as suas regras, defina as suas normas e tudo bem segui-las ou não, né? Se tinha me perguntado... Bom, então vamos lá. Eu ia te sugerir até, né? Algumas dicas. Você tinha feito uma pergunta e eu acho que eu desviei. Mas eu também acho que perdi, mas a Josi está mais atenta. Eu tô pensando, eu tô imaginando. Isso, acho que a cabeça dela tá... Algumas dicas para esses tutores conseguirem levar os seus cães, né, em lugares pet friendly, né? Gastar energia antes, para o cachorrinho já chegar mais cansado. Então, tem a primeira linha de corte. O seu cachorro é agressivo? Né? Então, obviamente. Conheça o seu cachorro. Conheça o seu cachorro. Né? Então, muita gente fala, eu não sei como é que meu cachorro se comporta. Bem, então... leve em lugares controlados nunca leve o seu cachorro já na hora do vamos ver, entendeu? Faça testes antes. Como eu fiz com os meus cachorros, né? O que eu tô falando mais especificamente do último, né? Do Quindim. Então, eu não ia encontrar a família que eu sabia que eu ia ficar 3 horas sentada naquela mesa, que não ia levantar, com o cachorro já na primeira vez. Não. Primeiro, eu caminhava e sentava naquela mesinha do café da esquina, porque se ele surtasse, eu já pago o café, já levanto e já vai embora. Então, é importante e interessante você conhecer o seu cachorro e fazer testes, tá? Se o teu cachorro realmente surta com outras pessoas, aí realmente ele não é um bom candidato para você levar ele para todos os lugares. Agora, se o teu cachorro ele tem um potencial para ficar bem, então é só fazer alguns ajustes. Então, até hoje, né, Tequila tem 15 anos, Jack 14, Cora 12, Quindim 6, né? E até hoje, quando eu vou a lugares com eles, o que eu faço antes? Uma hora antes de ir a qualquer lugar, eu já saio de casa e levo, sei lá, eu vou dar uma volta, eu paro numa praça, rodo uns 40 minutos com eles, não apenas para eles cansarem, mas também para eles fazerem as necessidades, o xixi e cocô, para eu não ter que ficar passando vergonha nos lugares. Aliás, povo, se o cachorro de vocês fizer xixi ou cocô nos lugares, a responsabilidade de limpar é sua, tá bom? Não é do lugar. É sua. Leve o kit. Leve o kit. O kit pet. Já recebi um comentário semana retrasada que eu fui no lugar e a moça, ela ficou tão encantada do jeito que eu tratava os meus cachorros que ela me deu uma sobremesa de graça. Ai, que legal. E daí eu falei, nossa, mas pra que tanto, né? Aí ela disse, você não acredita que tem gente que vem aqui e ela ofereceu ossos para os meus cachorros. Eu disse, ok. Ela falou assim, eu faço a mesma coisa para as outras pessoas, só que eles deixam os ossos todos espalhados, daí o cachorro vomita, que não está acostumado a roer o osso, e a pessoa levanta da mesa e vai embora. Deixa tudo vomitado, tudo espalhado, gordura por toda parte. Então, para vocês verem o nível das pessoas, o nível que pode alcançar de sem noção das pessoas, tá? Então, por exemplo, o que eu faço? Vou em algum lugar. Primeiro, eu dou uma volta de pelo menos uns 40 minutos com os meus cães. Assim, aquela ansiedade que eles sabem que eles vão sair de casa, todo cachorro é assim, né? Tipo, eu vou sair de casa, eu vou sair passear. Imagina se o cachorro tá assim, eu vou sair. Daí você senta e pum. Agora fique parado. Agora fique parado por 2 horas. O cachorro vai falar, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Eu quero passear. Então, primeiro vamos passear? Ele, vamos. Então, vamos passear. Né? Aí, passeia com o cachorro. Eu passeio 40 minutos, que é o suficiente atualmente para os meus cachorros. Antigamente isso era 1 hora, 1h30, 2 horas. 40 minutos, deu mais ou menos uma passeada com o cachorro fez bastante xixi, cocô, esvaziou a bexiguinha. Aí você vai num lugar e deixa o cachorro de uma forma confortável. Se o seu cachorro estiver desconfortável, ele também não vai ficar muito quietinho.
Então, geralmente, eu levo um colchonetezinho, eu levo alguma coisa para ele roer, para ele se entreter. Então, eu levo desidratados, né? Que pode ser orelha, traqueia, casco, aqueles ossinhos desidratados. Ou, às vezes, eu passo no açougue, peço um osso cru e fica aí com o osso entretido. Porque daí, eu sei que, pelo menos pela próxima hora, o cachorro vai ficar entretido naquilo. Porque ele já passeou, ele já fez o que ele queria. E eu ainda, além de ele estar parado, relaxando, eu estou ainda dando alguma coisa para ele se entreter. Aí você pode ter certeza que o teu cachorro vai ficar tranquilinho e quietinho por pelo menos 1 hora. Isso é maravilhoso, porque você tinha comentado, né? Que o local que você foi ofereceu um osso. Às vezes, realmente, o cachorro não está acostumado com aquele osso. Mas se você já sai preparado, você já tá com as atividades que ele está acostumado. Você não vai ter problema, você não vai depender do que o lugar vai te oferecer ou não, né? Exato. Isso é maravilhoso. É que eu tava numa churrascaria, então fazia sentido. Daí fazia sentido. Churrasco para todo mundo, né? Fazia sentido ali. Mas sim, leva uma sacola. Eu já tenho uma mochilinha de passeios ali. De passeio, que ali tem o potinho d'água, né? A garrafinha d'água com os potinhos d'água, alguns biscoitos, alguns desidratados, alguns ossos, que daí eu já compro nos pet shops, uns ossos defumados, que eu já deixo ali um paninho, alguma coisa. Ou seja, não tem chance de eu esquecer. De chegar no lugar e falar, esqueci tudo, o cachorro causando, surta. Não, tá tudo ali, porque eu vou preparada. Não vai no improviso com o cachorro é um bicho. Isso. Não dá para conversar com o cachorro, falar, fica aqui quietinho, se você ficar quietinho, eu vou comprar um presente depois para você na lojinha de brinquedos. Não, então você já tem que ir preparada sabendo de todas as variáveis que vão ter no lugar, que o teu cachorro pode surtar, pode latir, pode ficar agitado. Então, para mim, o que tem funcionado é passeio antes, deixar o cachorro cansado e levar o cachorro de forma confortável. Um colchonete, uma água e alguma coisa para ele roer. Eu sempre falo de desidratados e de ossos porque demora, tá? Um cachorro com uma mordida média para fraca vai pegar uma orelha e vai ficar 2 horas naquela orelha. Um cachorro com uma mordida forte, se você der um osso mesmo, ele vai ficar ali também mais ou menos 1 hora. Então, são truques que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, que daí o meu cachorro tá feliz, eu tô feliz, o lugar tá feliz, a perna do garçom tá feliz. E tá tudo certo. Maravilhoso. E outras dicas também, né? Pra quem não tá acostumado a roer, o cachorrinho não tá acostumado a roer, dá pra dar também tapetinho de lamber com alguma pastinha na hora. Sim, sim. Tem outras alternativas. Alternativas pra você carregar na mochila. Leva um tapetinho ali, põe um patezinho que ele tá acostumado, deixa, gruda no chão ali. E pode até deixar isso já previamente congelado, né? Que demora bem mais daí, né? Então, não sei se vocês sempre falam aqui, são uns tapetinhos congelados. Uns tapetinhos de silicone, que você pode comprar em pet shop, ou descanso de panela também. Que também, eu sempre indico os descansos de panela. Passa um patê, um iogurte natural, alguma coisa assim, bota no congelador. Aí aquilo vai virar um sorvete pro cachorro. E ele vai demorar um tempão lambendo. E muitas vezes, depois que você passeia, o cachorro faz atividade, ele acaba caindo no sono, inclusive. Daí é uma maravilha. Aí é só felicidade, né? Quando o cachorro passeou, ficou um tempo ou roendo ou lambendo as coisas lá que ele gosta, e daí ele falou, agora eu vou tirar uma soneca. Daí você tem mais um tempo. E se é um cachorrinho maior, dá pra levar um Kongzinho, né? Um Kong, que daí é um brinquedinho recheado maior, que cabe mais recheio. Então é bem... a partir do momento que você decide também sair com os cachorros, esses brinquedos interativos, eles são extremamente aliados na hora de você entreter o cachorro para sair. Mas uma coisa muito importante, quando você sai com um cachorro, você está saindo com um cachorro, um outro bichinho, um ser vivo, que tem um tempo limite muito menor que o teu para ficar naquela mesa. Não dá para exagerar, né? Então, assim, eu vou sair com o meu cachorro, mas eu vou ficar no mínimo 5 horas no lugar. Não leva. Então não. É um tempo, se você, né, como eu tinha comentado, se eu sei que eu vou sair num lugar que eu vou encontrar pessoas, que eu não vou levantar daquela mesa antes de 3, 4 horas, então aquele lugar não vai ser adequado para eu levar o meu cachorro. Por quê? Porque o tempo de limite do cachorro pode ser muito mais baixo do que isso, de paciência para ele ficar ali parado. Então vá, quando você sabe que vai demorar 1h30,
2 horas no máximo, e assim, estourando 2 horas no máximo. Porque às vezes você pode sim passar por situações que você não imaginava que passaria, mesmo o cachorro sendo educado, mesmo o cachorro sendo tranquilo, ele já está de saco cheio de ficar naquela posição, naquele lugar, ele quer levantar, ele vai começar a sinalizar, e daí acabou o teu passeio, tá? Então, se há muito tempo que o cachorro tem que ficar lá, deixa ele em casa. Sim, porque acho que aí você traz uma coisa importante, né? Porque se você está saindo, né, com o seu pet para um passeio, para um lazer, né? Você tem que entender que o teu tempo é um e o tempo dele é outro. Sim. Então tem que haver um meio termo para que vocês estejam juntos e desfrutem daqueles espaço, daquele momento, né? Que seja bom para você, sim, mas que seja bom também para ele. Né? E isso não apenas... Aí, Irene, não apenas para sair para um bar ou restaurante, para sair com o cachorro de modo geral, inclusive viagem. Qualquer lugar. Inclusive viagem. Então, isso que eu estava falando, de deixar o cachorro sozinho no quarto de hotel, e porque você quer sair e o cachorro não pode ir naquele lugar, então não viaje com o seu cachorro, ou se prepare previamente para deixar o cachorro com alguém que você conhece naquela cidade, alguma coisa assim. Porque acontece muito da pessoa querer levar o cão, mas o cachorro não estar inserido em 100% do planejamento da pessoa. Isso. Então, fala assim, não, meu cachorro se encaixa aqui, aqui e aqui, mas ali não. Isso. E daí o ali não, pode ter certeza que o teu cachorro vai atrapalhar, se não você, terceiros. Né? Isso, mas aí acho que volta exatamente nesse parâmetro, né? A régua não pode ser a tua. Não. Então, se você tem um animal, seja o cão, seja o gato, né? Vai cair nas mesmas coisas, tem que haver um meio termo daquilo que é o que você dá conta e o que ele dá conta. E você tem que ter esse bom senso de saber, né? E perguntar para o seu cachorro, né? Ele tem condições de participar de um passeio longo, ele pode viajar, né? Se você olhar para o cachorro, ele vai te dizer claramente se exatamente ele dá conta daquilo ou não, e existem daí possibilidades, ou seja, do treinamento, né, de um adestramento, ou espaços, se você vai viajar, espaços onde ele possa ficar. Né? E assim, então, são dicas preciosas essas porque ele tem que estar inserido. Claro, né? Então, ele tem que estar inserido, incluído, né? Eu lembro uma vez até que uma cliente minha perguntou, ela falou, olha, eu tô indo viajar e eu tava pensando em levar meu cachorro junto. Então eu falei, beleza, que viagem, porque eu também hospedo, né? Eu tenho uma creche e hotel de cães. Daí eu falei, beleza, acho muito legal viajar com o cachorro. Eu sempre viajo com os meus cães, sempre que possível, né? Daí ela falou assim, só que a gente vai de carro até, era alguma coisa com Minas Gerais, e a gente vai encontrar os antigos colegas da faculdade, então... Aí ela começou a descrever, eu falei, tá, você vai fazer uma viagem de carro longuíssima, você vai para encontrar um monte de gente que você quer ficar o tempo todo conversando, passeando, bebendo, etc, etc. Eu falei, aonde que o cachorro se encaixa nessa viagem? Né? Isso. Esqueceram do cachorro. Ele não está no programa. Exato. Então, assim, quando eu vou viajar com os meus cães, tem inclusive programação para eles. Né? E muita gente que me procura... porque o guia digamos assim, acho que uns 80% de pessoas de Curitiba, mas tem aquele do Brasil todo, mas tem fora internacional. Aquele 20% de parcela que é de outros lugares que me acompanham, e principalmente de pessoas que vêm para Curitiba. Visitar Curitiba. E querem saber dicas da cidade para trazer o cachorro, né? E para mim, uma das grandes dicas se o teu cachorro não está inserido em toda a programação, se em algum momento ele não vai se encaixar, não traga. Então, gente que quer vir para casamento, né? Tô jogando algumas situações que eu já ouvi, assim. Eu quero vir para o casamento, um casamento em Curitiba, eu sou convidada, mas meu cachorro não pode participar do casamento. Então, deixa o teu cachorro. Daí eu falo, olha, procure um hotel de confiança na tua cidade, adapte o teu cachorro, porque daí você tem tempo para adaptar o teu cachorro para ficar no hotel. E daí, então, ele fica lá, ele fica lá bem, brincando, feliz, e você vem aqui feliz também. Então, sempre pense, não apenas em passear em bar, restaurante, mas também em viagens, se o teu cachorro ele está inserido no contexto que você vai participar. Se não estiver, deixa o teu cachorro em casa, porque senão é estorvo para todo mundo. Pode ter certeza. Então, às vezes, ele ficar vai ser bom para você e vai ser bom para ele. Vai ser melhor. Então, essas dicas são, olha, muito legais. Muitas vezes, assim, eu gostaria muito de levar o meu cachorro. Mas se ele não se encaixa, se eu sei que em algum momento ele não vai ficar bem, então deixa ele em casa,
Tudo isso que você falou, deixar Kong, deixar tapetinho lambe-lambe, deixar alguma coisa para ele roer, pode ser feito em casa. Porque daí, pelo menos, se ele se entediar, ele está no ambiente dele, ele vai dormir na caminha dele, está num ambiente familiar a ele, né? É diferente de repente, você largar ele em algum lugar que ele não conhece. Ok, nossa! Sensacional, Paula. Nossa, a gente ficaria aqui conversando muito. Acho que tem muitas coisas ainda para a gente conversar. Vai estar a descrição, né, da Guia Pet Friendly Curitiba, né, no nosso Instagram e na nossa divulgação do episódio. Legal. Que acho que lá eles consultam para tirar todas as dúvidas aí. Tá? Então, agradecer a tua presença aqui com a gente, pela delicadeza de contar todas essas coisas e dar essas dicas que acho que para nós tutores é bastante importante, né? Bastante significativo, né? E uma coisa só que eu tava pensando aqui também interessante, né? Que hoje em dia não só os lugares pet friendly estão recebendo os cães, mas também estão recebendo agora os gatinhos, né? Legal. Esses dias eu tava levando um aluninho meu, gatinho, e super bem-vindo. A gente foi num café, bem legal. Então, é que os gatos, eles são aceitos também. Só que é a questão mais de como os gatos são criados, né? Como os gatos não têm o hábito de sair. É mais raro, né? É muito mais raro ver um gato. E daí entra na questão de como os cães, eles têm mania de sair. E daí você vai no mesmo lugar com o teu gato. Aí você coloca ali um presa e predador no mesmo ambiente, também pode ser estressante para o gatinho. Talvez por isso que não tenha tanto. Mas já está acontecendo, já tem espaços eu tenho visto lugares próprios se mobilizando para isso, para os cat friendlies aí. Cat friendlies, Ok, muito bom, muito bom. Os cafés só para gatos. Muito legal. Gente, pegou as dicas, acho que você tem aqui sacadas importantes para esses espaços, né, pet friendly em Curitiba, tá? Sigam o Guia Pet Friendly em Curitiba para maiores detalhes e a Paula está ali para responder as dúvidas e sugestões para vocês, ok? Até o próximo episódio, nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.